Olá, você sabe orar? É, isso mesmo. Você sabe fazer uma oração? Falar com Deus? Na verdade, isso é muito mais simples do que possamos imaginar, mas requer alguns cuidados muito importantes em nosso favor. Percebam, a palavra de Deus diz que nós não temos o que pedimos porque não sabemos pedir ou porque pedimos mal. E lá também, quando fala do povo de Israel no deserto, quando reclamavam a falta de carne e oravam pedindo a Deus uma provisão nesse sentido, Deus de fato concedeu aquele pedido, mas a palavra de Deus diz que ainda quando eles estavam com a carne entre os dentes, ou seja, prestes a morder, eles pegaram ali, quando eles abocanharam, foram amaldiçoados. E veio terrível tribulação e desconforto sobre eles ali. Mas o que a gente extrai disso? Observem, eles fizeram uma oração e foram atendidos, mas atendidos pela ira de Deus, porque o coração deles estava mais voltado para o objeto da oração do que para quem eles oravam. Naquele momento era muito mais uma reclamação do que um clamor. Era muito mais reclamar do que clamar. Não foi um pedido: Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Pode suprir esse desejo do meu coração? Cabe, nesse momento, o Senhor permitir isso? Percebe como a aprovação de Deus é mais importante que o objeto? Lá foi algo do tipo: que infelicidade, que falta. Se você é Deus, por que você não me dá carne então? Uma coisa assim, muito mais pelo objeto e muito mais ousado. É muito mais sobre a falta, é muito mais uma queixa do que uma solicitação. Quando a gente entende isso, a gente revê nossa forma de orar. E a gente entende que muitas vezes não recebe porque a gente pede mal. Mas não é porque a gente pede algo ruim. Não é porque a gente pede de forma grosseira. Não é porque a gente pede de forma ríspida. Não é porque a gente pede para prejudicar alguém. Muitas vezes a gente não recebe porque pede mal, porque a gente pede mais o objeto do que a vontade. A gente pede mais a bênção do que a aprovação do abençoador. A gente pede mais a provisão do que a bênção ou a aprovação do provedor. Então, pedir mal é quando a gente pede o que a gente quer, sendo que eu conheço um Deus que é perfeito, pleno e só deseja o melhor para mim. Então a melhor forma de pedir é: Pai, seja feita a tua vontade em minha vida. Porque o que Deus quer para mim sempre, sempre, escutem isso em nome de Jesus. O que Deus quer para mim e o que Deus quer para você sempre supera e muito a minha e a sua expectativa. Em vida humana, ainda que nós atingíssemos a idade de 100, 200, 300 anos, humanamente seria impossível, sempre será impossível eu almejar ou desejar em meu favor algo maior do que o desejo de Deus para mim. A vontade dele sempre supera a nossa, quer a gente compreenda isso ou não. Quer a gente adote isso como uma verdade ou não. Então, quando for orar, apresente sim os seus desejos, apresente sim os seus anseios,
apresente sim as suas necessidades, mas acima de tudo, em nome de Jesus, acima de tudo, conclua sua oração dizendo: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E enquanto eu falo, eu me recordo da oração de Cristo. Ele não foi um Cordeiro Santo e perfeito? Ele não morreu por mim e por você em favor da nossa salvação imerecida? Pois é, ele não queria a cruz, mas ele orou dizendo: Pai, tu sabes, tu me conheces. Eu não posso mentir. Eu não quero isso. Se possível, Deus, afasta de mim esse cálice. Contudo, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita, contudo. Apesar de tudo que eu falei aqui, eu apresentei o que eu desejo agora. Mas eu sei que o que o Senhor deseja é eterno e superior a isso. Seja feita a tua vontade. Eu não quero cair em blasfêmias ou heresias aqui, tá? Mas eu posso imaginar, sim. E eu creio que Deus me permite isso e me perdoa se for um desvaneio. Mas se Cristo não fosse para a cruz, talvez o propósito não fosse completado. Talvez ele não apanhasse, talvez ele não sofresse, talvez não fosse preso. Mas talvez nessa lógica e nessa linha ele não seria ressuscitado. Sendo ele Deus, talvez morresse, não cumprisse o propósito o propósito divino, não salvasse os humanos, mas não deixaria de ser Deus. Então talvez morresse, o corpo ia para a terra e o espírito voltaria para Deus e ele continuaria sendo Deus. E está tudo certo. A missão falhou, mas seguem sendo Deus e os homens seguem condenados. É uma imaginação, tá? Mas quando ele fala, contudo, Pai, não seja a minha vontade, mas a sua, ele sofre muito ali. Ele sofre de forma inimaginável. Porque não está muito além do sofrimento físico. Não é sobre o sofrimento do corpo, não é sobre chibatada, humilhação, cuspe e paulada, soco. Não é sobre isso. Também sobre isso. Mas ele estava sendo torturado por uma culpa de milhares e milhares de pecados que ele nem cometeu. Ele perdeu a conexão com o Pai por um instante, pelo meu e pelo seu pecado, porque ele nunca falhou. Ele, enquanto homem, enquanto o próprio Deus, se fez homem na ausência de Deus. Sentiu falta do Pai, uma angústia incalculável. Pois bem, mas depois ele ressuscitou, teve um corpo glorificado, eterno, e provou tudo que a Bíblia já dizia, tudo que o Pai já dizia sobre ele. Ele é o Filho amado e o nome acima de todo nome. E é o elo que nos resgata de modo que possamos alcançar o Pai. E a mesma palavra de Deus nos ensina a orar, dizendo que tudo quanto pedirmos ao Pai, em nome do Filho, crendo, receberemos. Para isso, tem alguns pré-requisitos. Que a gente creia e que a gente conheça o Pai e o Filho. Quando a gente conhece o Pai e o Filho, eu oro ao Pai o que eu desejo e finalizo em nome do Filho. Essa é a chave da oração. Ore crendo, mas ao Pai e em nome do Filho. Sabe como o Filho ora? Contudo, Pai, seja feita a tua vontade. Quando eu peço em nome do Filho, uma vez eu vi uma figura sobre isso que eu acho fantástica. Sabe quando você tem um mercadinho na esquina de casa e tem uma notinha lá?
Você tem o hábito de passar e pegar alguma coisa, mesmo que não tenha um dinheiro à disposição no momento, você fala, anota aí, coloque meu nome lá. Aí a pessoa vai, já tem a notinha de fulano de tal, então bota na nota, tá bom. Bota meu nome aí, pronto. Só que às vezes minha esposa ou meu filho vai passar lá na venda e pegar alguma coisa também e aí fala, coloca no nome de meu pai. E quando a gente ora em nome de Jesus, primeiro, a gente tem que ter algum vínculo com ele. Não é qualquer pessoa que vai passar no mercadinho e dizer, coloca aí em nome de Enoque. Não funciona assim. O dono do mercado vai dizer, quem é você? Desde quando você pega alguma coisa aqui em nome dele? É preciso ter relação, é preciso ser dependente de, ou ter alguma relação muito íntima que mesmo não sendo filho ou esposa, eu já tenha autorizado que peguem em meu nome. Mas quando pegam em meu nome, é possível que não seja alguém que eu tenha passado lá e deixado autorização. Mas às vezes, dia após dia, eu pego sempre a mesma coisa. E aí vem alguém pegar algo em meu nome, mas rigorosamente pede a mesma lista que eu sempre pego, no dia que eu sempre pego, no horário que eu sempre pego. Então aquela pessoa fala, olha, eu sei que não é habitual eu vim, mas Enoque pediu que eu vim buscar essa lista. E ele disse que você saberia que foi ele, porque é o que ele sempre pega todos os dias, esse horário aqui. Pedir em nome de está avalizado, né? Está autorizado para pedir, ou pedir bem como ele pede. Pedir em nome de Jesus é pedir como Jesus pede. Ou conhecer e ter tanta intimidade com Jesus que você já está autorizado a pedir livremente. Peça ao Pai, em nome do Filho. Faça a sua oração mais sincera e simples possível, como falando com o seu melhor amigo. Cara, eu preciso disso. Como eu sou falta naquilo, como eu preciso melhorar aquilo outro. Me faz melhor, me ajuda nisso, supre essa minha falta. Mas acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu não vou correr o risco de sofrer consequências de pedir mal. Às vezes a gente pede tanto uma coisa, tanto uma coisa, tanto uma coisa, e começa a colocar em xeque até a bondade do próprio Deus, a fidelidade do próprio Deus, ou a onipresença. É possível mesmo que esse Deus não está me ouvindo? Que às vezes, na ira, Deus nos atende. E não é em nosso favor. Ah, é isso que você quer? Então eu vou te dar. Mas aquilo vai nos fazer mal lá na frente. Entenda que quando Deus não te dá algo, talvez você só não esteja pronto. Talvez aquilo não seja para você. Sempre é em seu favor. Que a gente ore dizendo, Pai, ainda que não seja a minha vontade ou o que eu quero agora, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua é melhor do que a minha. Eu estou te apresentando meus desejos, meus anseios. Contudo, seja feita a tua vontade. Experimente orar assim. E eu garanto que desde a primeira oração você já vai desfrutar. Porque aí a gente entende melhor gratidão. A gente entende que, na verdade, a gente não soube pedir até hoje, mas Deus já soube tudo que tinha para entregar até hoje. Gratidão plena é isso. É entender que ainda que eu não saiba pedir, ainda que eu não saiba me posicionar, Deus já sabe tudo e todas as coisas e sempre soube o melhor a me oferecer, nas condições ou no tempo que eu estava. Obrigado, Deus, por tudo que eu tenho, porque eu não teria sem o Senhor. Sejam as coisas agradáveis ou aquelas desconfortáveis, tudo passou
pelo planejamento perfeito do Senhor ou pela aprovação dele. Glória a Deus por todas as coisas. Contudo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Deus abençoe o seu dia.